Hora da nossa coluna de política, a jornalista Rosiane Carvalho já conectada conosco. Tudo bem, Rosiane? Seja bem-vinda. Bom dia para você. Oi, Rafael. Bom dia para você, para a Jenny, para todos os ouvintes, para as ouvintes da Band News Difusora. Rosiane, hoje a gente vai tratar deste tema, né? A Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, o projeto de lei chamado de Marco Temporal, o PL 490. A gente trouxe aqui já o que chamamos de factual sobre essa aprovação na Câmara dos Deputados. Aprovado com folga, inclusive, né, 283 votos a 155 lá na Câmara dos Deputados. O próximo trâmite é a votação em Senado Federal, no plenário do Senado, e também tem uma discussão sobre este tema no STF, o Supremo Tribunal Federal. Vamos à repercussão deste tema. A gente tem, inclusive, um entrevistado para tratar conosco aqui, não é isso? Isso, nós temos aqui o advogado do Conselho Indígena de Roraima, o Ivo Makushi. Ele já deu entrevista para a gente também no ano passado ou ano retrasado, durante o ATL, diretamente de Brasília. É um dos advogados da rede de advogados indígenas da COIAB, da APIB, extremamente preparado para falar do tema. Antes de chamar o Ivo para a entrevista, eu quero dar alguns dados rapidamente sobre essa votação que vocês já colocaram, os factuais, nas matérias anteriores, Rafael. A votação foi expressiva, 283 votos contra 155 na relação da aprovação do marco temporal lá na Câmara dos Deputados, mas foi um pouco menor da votação da urgência na semana passada, que tinha sido aprovada com 324 votos a favor e 131 contra. Esta semana, o governo fez uma orientação de que a sua base votasse contra o projeto. E a gente vê, claro, expressivo que o governo não tem uma base forte, isso é claro, mas houve alguma alteração, embora o partido como o PSB, por exemplo, tenha liberado seus parlamentares a votarem da forma como entendessem. Bom, aqui do estado do Amazonas, a gente tem que destacar os votos. O deputado Saulo Viana, que na semana passada foi a favor da urgência desse projeto, esta semana não consta voto dele. Os deputados Átila Lins, Amon Mandel e Sidney Leite votaram contra o marco temporal. Esse é um dado importante. Os deputados federais que foram a favor do marco temporal na Câmara dos Deputados foi o deputado Adair Filho, o deputado Silas Câmara e o deputado Fausto Júnior. Então, dos que votaram, houve metade a favor, metade contra em relação ao marco temporal, que é um projeto considerado extremamente nocivo aos povos indígenas que já sofrem, mesmo em terras demarcadas, todos os tipos de violência, que é o que a gente vai ouvir agora o doutor Ivo Makushi. Ivo, muito obrigada por atender a gente nessa entrevista. Olá, bom dia, muito obrigado. Estamos aqui à disposição. Bom dia, doutor Ivo. Obrigado pela participação. Além da Rosiane Carvalho, estamos aqui no estúdio eu, Rafael Campos, e a jornalista Jenny Brissel para participar aqui desta entrevista, para falar sobre essa aprovação na Câmara dos Deputados. E é obviamente que teremos aqui essa voz super importante no movimento indígena, Ivo Makushi, ele que é do jurídico do CIR, o Conselho Indígena de Roraima. Muito bem, Rosiane Carvalho, você assina esta coluna. Por favor, vamos então aos próximos 15 minutos de entrevista aqui na coluna. E explica para a gente quais são os efeitos principais jurídicos nesse momento, caso o marco temporal, na letra como foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, venha a entrar em vigor. Claro que ele tem todo um trâmite ainda político, vai ter um trâmite também de jogo de interesse, o que já aconteceu, de certa maneira, nas relações institucionais, quando esse processo foi suspenso lá no STF. A gente vai chegar nesse ponto, mas eu queria que você primeiro explicasse os efeitos desta letra, da forma como foi aprovado ontem na Câmara, caso isso entre em vigor. Ok, obrigado, Rosiane. É importante, inclusive, explicar, esclarecer que o projeto de lei 490/2007 é de 2007, de fato, que tinha por objetivo inicial tirar as atribuições do Poder Executivo Federal, da FUNAI, e transferir, esse poder de demarcar as terras indígenas do Brasil para o Congresso Nacional. Isso era o objetivo inicial. Mas, com a discussão sobre o marco temporal, decidiram os deputados pegar esse projeto de lei e apensar vários outros projetos de lei, e um dos projetos de lei trata do marco temporal. Então, alteraram totalmente a finalidade desse projeto de lei, na verdade, que nasce já com o defeito. Então, trazem várias questões dentro desse projeto de lei, por isso que a gente fala que é um texto
substitutivo, texto base, né? Alterou totalmente o texto inicial. Então, uma das coisas que aprovou dentro desse projeto de lei foi a votação do marco temporal. Então, o marco temporal estabelece uma data para que as terras indígenas sejam demarcadas no Brasil. É uma das coisas, é um dos pontos. Há vários outros pontos, por exemplo, que libera o uso de transgênicos nas terras indígenas, construção de grandes empreendimentos sem direito à consulta dos povos indígenas, né? Retomar áreas reservadas da União, que foram destinadas para povos indígenas, uma vez que, se os povos indígenas perderem seus traços culturais, eles não são mais indígenas. Então, se você for, como eu, advogado, por exemplo, trazendo um caso concreto como exemplo, eu sou advogado indígena, estou aqui morando na cidade, mas eu vou para a comunidade. Então, se eu sou advogado e eu não poder visitar a minha comunidade, eu vou perder esse meu direito ao território. Então, são coisas, inclusive, absurdas que tem. Tem várias outras situações, por exemplo, liberando o arrendamento de terras indígenas por meio de parcerias. Então, são coisas que podem impactar diretamente as terras indígenas no Brasil, né? É uma tragédia, é um claro afronta à Constituição, um efeito que vai contra o nosso texto constitucional, toda a discussão sobre os direitos dos povos indígenas, nosso Estado Democrático de Direito. Para finalizar também, trazer um alerta para nós, quanto sociedade brasileira, de que os deputados hoje podem e querem alterar o texto da Constituição por meio de projetos de lei, que não se pode fazer isso, né? Que projeto de lei tem matérias específicas e não pode alterar a Constituição. Por isso que a gente fala que a lei é inconstitucional. Quer alterar a Constituição, né, por meio de um projeto de lei que não é adequado, não é o correto fazer, né, alterar um texto da Constituição através de um projeto de lei ordinária, nesse caso aí do marco temporal. Muito bem, tudo que você colocou aí é altamente chocante, fica muito claro para a gente que é um golpe muito duro em qualquer tipo de convivência pacífica dos indígenas, né, nos seus territórios. Eles não podem se emancipar, eles não podem melhorar, eles não podem fazer como é de fato a característica da cultura em qualquer sociedade. Em toda sociedade, a cultura indica que a sociedade evolui. Né, há alterações, os indígenas não teriam esse direito que é natural, ou perderiam o direito à terra. Esse é um dado. Agora, Ivo, eu queria que você explicasse de forma mais direta, do ponto de vista jurídico, o que há de confronto no texto da Constituição dessa proposta do marco temporal. Sendo bem claro, o marco temporal já é um entendimento, é uma tese, né, que tentam emplacar. No artigo 231 da Constituição fala que o direito dos povos indígenas é originário. Então, as terras tradicionalmente ocupadas, né, as terras que os povos indígenas ocupam, caracteriza que aquela terra é, de fato, terra indígena. Então, o marco temporal tira essa tradicionalidade de ocupação das terras indígenas, então, e altera de forma significativa o texto da Constituição, trazendo um outro entendimento, trazendo um marco para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Então, é inconstitucional também por causa disso. Muito bem. Olha, só para a gente colocar uma ideia do que isso significa, e de uma história muito recente, a gente nem precisa ir muito para longe, os povos indígenas, eles foram retirados, alterados dos seus territórios originais de uma forma muito violenta, que para muitos deles representou morte. Isso há relatos em documentos históricos, em documentos que já foram colocados em livros, no período militar, né, nas grandes obras para a Amazônia. Infelizmente, essa visão da Amazônia ainda não alterou, mas a gente já tem todo um registro histórico, muito mal contado, assim, ele não é massificado, mas já há esse registro de que esses povos foram retirados. Então, é muito injusto que seja colocado o marco se eles foram obrigados a sair das terras pelo próprio Estado, né, pela própria força do poder econômico. É um jogo muito cruel e muito desonesto, e é por isso que o Ivo traz esses dados todos, colocando, inclusive, em confronto com que a ideia do Constituinte, a ideia da Constituição, que foi dar, de fato, garantias e segurança jurídica, inclusive, aos povos indígenas em relação aos seus territórios, e que há realmente, desde a Constituição e até antes da Constituição, uma dívida do Estado com essas populações.
Bom, a minha pergunta seguinte, Ivo, é para entender o que vai acontecer com esse projeto, se ele for aprovado, ou mesmo se ele não for aprovado, caso o STF retome o julgamento e entenda que é inconstitucional. Até esse marco temporal. Isso, o projeto vai seguir o trâmite normal, né? Vai sair da Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Se aprovado, né, a gente espera que não, vai para a sanção presidencial, que vai ter o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar esse projeto de lei. A gente espera que o presidente Lula vete o projeto. Então, os vetos podem ser novamente votados lá na Câmara e no Senado, mas tem que ser por maioria. A gente pode, inclusive, derrubar os vetos. Então, a gente espera que não se faça isso, aprovação dentro do Senado, né? Inclusive, o próprio presidente do Senado falou que vai analisar com mais cautela esse projeto de lei. Mas também é importante reforçar que no próximo dia 7 de junho está pautado o julgamento de um recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso do povo Choclen, lá do estado de Santa Catarina, né? Então, nós, quanto advogados, também nós fazemos parte desse processo. Nós vamos defender, inclusive, que o Supremo interprete a Constituição Federal da forma que está lá hoje, que a terra indígena de ocupação tradicional caracteriza que a terra indígena, que não existe marco temporal, né? Então, por isso que os deputados se anteciparam para tentar pressionar, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, que a gente espera que não caia nessa armadilha da Câmara dos Deputados e que derrube, de fato, o marco temporal no próximo dia 7. Se não concluir nesse dia, e semana seguinte conclua o julgamento do marco temporal. É um caso específico, né, Ivo, que está lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, há algum tempo, relacionado à população Choclen, no sul do país, e ele, mais ou menos, que usa um argumento que foi utilizado quando o STF reconheceu o direito aí, à terra indígena em Roraima, né, há mais de 20 anos. Você tem como explicar isso rapidamente para a gente? Com certeza. O ministro relator na época, Aires Brito, ele suscitou um possível argumento jurídico de que haveria algum marco temporal que precisaria analisar a partir desse ponto. Só que, de fato, não foi aplicado, inclusive, no caso Raposo Serra do Sol. Só se discutiu que haveria um possível marco para garantir os direitos territoriais dos povos indígenas, mas nem isso foi aplicado, inclusive, no caso Raposo Serra do Sol. Porque se tivesse sido aplicado, as fazendas que tinham lá nessa época teriam continuado lá, existindo. Mas não foi aplicado. Mas a partir desse discurso é que muitos estudiosos, juristas que defendem essa tese, começam a pegar e levar para as justiças federais. E aí se começou a criar um outro entendimento, jurisprudências. É por isso também que o Supremo tomou esse processo, né, do caso Choclen, que chegou em 2019, se não me engano, o recurso, e analisou e disse que vai ter uma repercussão geral quando o Supremo decidir esse caso. Quer dizer, vai trazer um novo entendimento, um entendimento sobre a questão territorial e os direitos dos povos indígenas. O Supremo vai dizer o que a Constituição fala, né? Se marco temporal existe de fato ou se não existe. Então vai se criar uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, olha, só para dar um panorama do que está acontecendo lá no Supremo, a gente tem duas questões discutindo esse marco temporal que pressionam os indígenas de toda sorte, uma no Congresso, já faz tempo que tramita lá e agora foi colocada a votação, e outra no STF, né, que está suspenso também pelo pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, em setembro de 2021. Bom, os votos, tem um voto do relator, que é contra o marco temporal, o ministro Edson Fachin, e um voto a favor do ministro Cássio Nunes. A Procuradoria-Geral da República deu seu parecer contrário, e a ministra Rosa Weber, quando esteve lá no Vale do Javari, em março, prometeu trazer novamente a julgamento o marco temporal agora, nas próximas semanas, como o Ivo nos colocou, dia 7 de junho. Eu penso, Ivo, que um dado importante ser colocado, que é do contexto, bom, como você colocou, o presidente do Senado disse que vai analisar com mais cautela, o que nos dá a possibilidade de interpretar que isso não vai ser votado tão rápido. E já há nos bastidores um sentimento entre senadores nesse sentido, de que não vá tão rápido a pauta do Senado. Isso, neste contexto, acaba sendo positivo porque há uma pressão muito grande e é preciso respirar para poder se rearticular, ainda mais com o governo, da forma como está com a sua base no Congresso. Mas, por outro lado, repete algo que aconteceu lá no STF em 2021. Estava pautado, os povos indígenas estavam lá acampados
e vocês esperavam sair com um dado positivo em função de tudo que você colocou, né, do texto da lei, do que vê a Constituição, a realidade dos povos indígenas, os fatos que esse marco temporal findasse. Isso é preciso porque ele mantém a insegurança jurídica e mantém a ameaça sobre os povos indígenas. Naquela ocasião, não sei se vocês lembram, mas eu devo lembrar, havia um choque entre o STF e o presidente Bolsonaro. Houve esse choque de ataques, vocês devem lembrar, ele fez ataques direcionados a ministros e depois falas que foram amenizando aquela corda que estava muito esticada. E dentre as sinalizações, né, de baixar o nível, né, baixar a temperatura, na verdade, que o nível já estava baixo, né, baixar a temperatura entre as instituições, STF e Presidência da República, a suspensão do marco temporal, da votação do marco temporal no STF entrou no contexto. Muitos analistas políticos, se vocês procurarem, fizeram essa interpretação que foi acertada, porque o marco temporal era algo do interesse do governo federal anterior, do governo Bolsonaro, e isso poderia piorar, né, a relação entre eles, que já estava bem de atrito. Veja, isso foi bom do ponto de vista político entre as instituições? A gente pode até interpretar que sim, mas é altamente danoso para os povos indígenas. Então, mais uma vez, nessa relação de conflito Senado-Câmara, na relação ainda muito nebulosa e ruim para o governo de não ter base com o Congresso, a demora, ela tem um efeito prolongado para os povos indígenas. Eu queria que você também falasse a esse respeito, essa demora das instituições de reconhecer o direito dos povos indígenas e não pairar dúvidas a esse respeito. Quais são os riscos nessa realidade de violência que nós temos hoje? De fato, naquele ano, 2021, era um outro contexto, inclusive com falas, né, muito agressivas do chefe da República, o presidente da República na época, de que não cumpriria a decisão do Supremo Tribunal Federal que se derrubasse o marco temporal. Então, muitas ameaças surgiram, inclusive, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, então, se sentiram muito inseguros para decidir aquele tema que não poderia... Eles não sabiam o que podia acontecer, inclusive, né? Como a gente viu que aconteceu no dia 8 de janeiro. E aí, isso poderia ter acontecido naquele período. Tentativa de invasão. Foi uma questão de estratégia dos ministros do Supremo. Bom, acho que a gente teve um problema com a internet aqui do advogado, o doutor Ivo. Eu vou pedir para o Thiago tentar retomar a conexão com ele para que ele possa concluir essa resposta, viu, Rosiane? Estamos aqui ao vivo no Jornal Band News Manaus, essa é a coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho, e a gente está repercutindo a aprovação do PL 490, o chamado marco temporal, que limita as demarcações de terras indígenas e visto como um ataque, fere os direitos dos povos originários. O doutor Ivo Makushi, que é assessor jurídico do CIR, o Conselho Indígena de Roraima, é quem falava conosco e traz aqui a avaliação do movimento indígena, trazendo também dados jurídicos, informações jurídicas em relação a essa aprovação. Tiago, como é que está a situação aí? Temos de volta? Doutor Ivo, o senhor escuta a gente? Ainda não. Ainda está fazendo ligação. Se quiser ponderar alguma coisa, Rosinha, até que nós tenhamos os nossos entrevistados de volta. Olha, eu achei perfeita a explicação do doutor Ivo Makushi. Ele é bem didático do ponto de vista da questão do direito jurídico, do que está tramitando hoje no Congresso, que está tramitando também no STF, e também do sentido prático para os povos indígenas, inclusive fazendo comparações de tempo, né? O que acontece sobre as autonomias também, porque há uma série de detalhes, Rafael, além dessa coisa a partir de quando os indígenas teriam direito às suas próprias terras, ainda tem todos esses detalhes que tiram as autonomias que hoje são garantias dos povos indígenas de decidir sobre o que fazer dentro dos seus territórios. Então, eles não... seria a fragilidade eles não serem consultados a esse respeito. Isso é muito ruim, né? Isso, na verdade, é a própria história do Brasil. Foi o que aconteceu quando a gente aprende na escola que o Brasil... houve o descobrimento do Brasil, né? Aqui já havia uma grande população. Essa população vivia dentro das suas próprias regras, né? Ela tinha uma sociedade, ela tinha estruturas que hoje você vê antropólogos, pesquisadores que mostram que eram sociedades muito desenvolvidas também, mas que tudo isso foi muito massacrado, né? Foram dizimados e alguns
resistiram, né, diante de toda essa violência e outros tipos de violência. E o que a gente faz hoje, em 2023, na verdade, é tentar reproduzir as regras que estavam sendo utilizadas de barbárie na época do descobrimento. Dentro do contexto da redemocratização, Rafael, eu penso que institucionalmente é um dos maiores golpes feitos contra os povos indígenas desde 88, a aprovação desse marco temporal, em que pese toda a bagunça, né, que fez o governo Bolsonaro dentro das instituições da FUNAI, alto índice de violência. Não à toa a gente tem aí, no caso Bruno, que vai completar um ano, o indiciamento do presidente da FUNAI, né, Marcelo Xavier, em relação às responsabilidades sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que estavam naquele contexto de defesa dos direitos indígenas. Então, assim, houve toda uma desarrumação, mas as normas, neste momento, que estão sendo alteradas por meio dessa proposta aí, que foi encampada, né, pelo agro, pela frente do agronegócio, muito poderosa, que faz essas alterações que serão extremamente nocivas. Agora, isso, claro, que tem uma repercussão internacional, porque os povos indígenas podem não ter uma representação e uma audiência grande diante das representações políticas eleitas neste país, mas há uma força muito grande de convencimento, inclusive dos blocos que fazem direcionamentos sobre o lidar com a economia, né, com os blocos econômicos do país também. Então, claro que sanções, elas devem vir, até porque as ministras, que a gente fala, a ministra Marina Silva, a ministra Sônia Guajajara, no contexto político do país e do próprio governo, podem ter ficado isoladas, mas internacionalmente elas têm uma força muito grande, elas são muito respeitadas. A gente conseguiu reconectar o Ivo Makushi? Não, a gente não conseguiu, Rose. Tentamos aqui o contato novamente com o Ivo, com o doutor Ivo Makushi, não conseguimos. Olha, e aí ele está me informando aqui que infelizmente ele perdeu o sinal e não consegue a reconexão. Entendi. Então é isso. A gente conseguiu aí boas respostas, boas contextualizações na entrevista com o doutor Ivo. Entrevista essa, o que nós temos aqui, que estará disponível logo mais nos nossos canais digitais, então. Ok? Ok, obrigada.